Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fernando Banharoli. Esse é o canal Ciência no Vestibular. Estamos na parte 2 do vídeo sobre a febre amarela. Então, lembrando que na parte 1, na verdade você tem a parte de introdução, né? A introdução sobre vírus, o que é um vírus. Então, se você está assistindo a partir de agora, começou a assistir esse vídeo a partir desta parte, e você não tem conceitos em relação ao que é um vírus, por que o vírus precisa estar dentro da célula, quais são as características da doença, dá uma olhadinha no vídeo introdutório que fala um pouquinho desses conceitos importantes que você precisa ter. O vídeo passado foi sobre o histórico da febre amarela e agora o foco é ciclo e sintomas. Então, os ciclos que todo mundo comenta, ciclo silvestre, ciclo silvático, ciclo urbano, estamos no ciclo urbano ou não estamos? Então, agora que você vai tirar, espero, suas dúvidas. Então, vamos lá. O ciclo da febre amarela, na verdade, são dois, e você precisa saber esses dois, ele é importante para o vestibular. O primeiro é o ciclo silvático, também chamado de ciclo silvestre. No ciclo silvestre, o que acontece? Repara nesses dois macaquinhos que estão aqui. Esse aqui, à minha direita, é o bugio, à minha esquerda é o macaco prego. Esses são os dois principais macacos primatas que o vírus da febre amarela ataca. Mais o bugio do que o macaco prego, e é por característica do animal. O bugio é um animal mais lento, o macaco prego mais rapidinho. Então, por conta disso, o inseto, que nesse caso não é o Aedes, lembra que no ciclo silvestre, eu já citei no vídeo anterior, mas vale relembrar, são dois insetos, está aqui embaixo, é o Hemagogos e o Sabetes. Repara que eles são bem diferentes, o Sabetes, não sei se você já viu, ele é bem diferentão mesmo, então ele é bem associado à área silvestre, uma área bem de floresta. Então ele pica esses macacos e fica uma transmissão entre eles silvestres. Importantíssimo, o macaco não transmite febre amarela. É como se o seu irmão tivesse infectado, sua mãe tivesse infectado, ela vai transmitir para você a febre? Não, eu preciso de um vetor. Então você vê notícias que saíram agora há pouco na mídia, em janeiro, comecinho de fevereiro, macacos são mortos por conta do medo da febre amarela. Não adianta matar o macaco. O macaco não tem culpa, o macaco é uma vítima. Quem trouxe esse vírus fomos nós, navios negreiros que trouxeram. Então nós trouxemos esse vírus e a gente acabou, ao longo prazo, matando esses macacos. Então, se você ouviu alguém que está matando, que falou, pelo amor de Deus, dá uma bronca. Não precisa, não necessita matar o macaco. Aliás, o macaco é fundamental para ver aonde que eu tenho foco. Exemplo, você viu agora recentemente que fecharam o Jardim Botânico, o Zoológico e o Simba Safari. Por quê? Porque bugios foram mortos por conta de febre amarela. Ou seja, quando o macaco apresenta febre amarela e morreu por conta disso, é um sinal de alerta para a população que vive nessa área silvestre que não deveria viver, se imunizar. Ou ir atrás de um órgão público que consiga fazer um controle dessa doença. Então o macaco, na verdade, ele é um indicativo de que algo está errado. Ele é fundamental, sem contar, se eu pensar na parte ecológica, de relações ecológicas, o primata, ele é importante para controle geral do vírus. Pensando em morte de predador, pensando em, às vezes ele caça alguns animais que estão associados ao mosquito. Então, toda vez que você começa uma mortandade de primatas, isso causa um desbalanço em relação a ecologicamente falando, e isso pode ser muito mais prejudicial do que está tendo agora. Então, não mata macaco. Macaco não tem culpa. Tudo bem? É importante você saber que existe uma relação direta do ciclo silvestre aumentar, está associado à infecção humana por conta do desmatamento. Isso é uma notícia na FAPESP que eu vou mostrar para vocês depois, que a área de desmatamento aumentou ainda mais. Então o mosquito está ficando sem a área verde. E o que isso significa? Que ele começa a ir para a área urbana. E é isso que é preocupante. Então o fato do homem causar o desmatamento fez com que os primatas começassem a ter uma região menor para viver, os insetos ficaram mais localizados nessa região e o homem começa a morar nas redondezas. E isso pode ser a causa da febre amarela vir para o meio urbano. Não é ciclo urbano. A gente não pode considerar esse ciclo que está acontecendo agora com o urbano, nenhum deles que aconteceu recentemente. É tudo ciclo silvestre, ou seja, é tudo o homem indo para a mata, não vacinado, não imunizado, e lá sendo picado por esses mosquitos. Tudo bem? Quando ele vem para cá, ele traz a doença. Então, todas essas pessoas que estão agora doentes, elas vivem em áreas de risco, vivem em áreas que você tem mata por perto, que você tem bugio, que você tem macacos por perto, que você tem o Aedes, que você tem esses insetos. Então, na verdade, o que acontece é que esses insetos, ao picar o macaco, transmitem a febre.
Se tem macaco com febre pica, o inseto pica, pode te picar, e aí você está contaminado. Mas não é ciclo urbano. Tudo bem? Então, retomando, o que é o ciclo silvestre? Ciclo silvático. É o ciclo que acontece entre, voltando aqui à imagem, macacos contaminados, vírus sendo transmitido pelo mosquito. Qual mosquito? Hemagogos ou salbetes. Se o homem vai para essa área silvestre e é picado e não está vacinado, ele traz a febre amarela. Tudo bem? Posso falar em ciclo urbano? Não, ciclo urbano é mais raro de acontecer e a última descrição do ciclo urbano foi em 1942. Então agora não é ciclo urbano. Tem uma pequena chance de acontecer, mas ainda é bem remota. Mas o último ciclo descrito urbano foi em 1942. O que seria esse ciclo urbano? É quando o homem infectado, um mosquito pica esse homem, e esse mosquito agora que carrega o vírus pica outro homem. Então, na verdade, é um ciclo homem para homem. Você tem um vetor, mas é de homem para homem, não tem macaco. E quem faz parte desse vírus, desse ciclo urbano? Basicamente o Aedes. Tudo bem? Então não confunda, toma cuidado. E isso pode aparecer no vestibular. Esse conceito do ciclo urbano e ciclo silvestre pode aparecer. Tudo bem? Bom, por que os cientistas estão dizendo, eles estão indicando que a chance do vírus desse surto de febre amarela ser ciclo urbano é pequena? São 3 principais motivos. O primeiro, a vacinação. A quantidade de vacinas que nós estamos aplicando agora, nesse último momento, nessa correria que foi, ela já é o suficiente para impedir que esse ciclo se torne urbano. Então, primeiro ponto, vacinação, que é fundamental. Se nós tivéssemos tomado cuidado de vacinar populações de áreas de risco anteriormente, esse ciclo não estava acontecendo. Essa doença não estava tão presente como está em 2018. Então, primeira coisa, vacinação. É uma medida preventiva. A vacina, ela é fundamental, talvez não só para você. Se você pensa em tomar a vacina porque, não quero ficar doente, pensa o seguinte: a vacinação, quando você é vacinado, o vírus que está em você não sai de você. Então, se outro mosquito te picar, mesmo você carregando esse vírus, o seu sistema imunológico está dando conta de combater, porque você está vacinado. Ou seja, esse vírus não passa para o inseto. Então, você acaba salvando todo mundo que está à sua volta. E isso é importante. A vacinação, ela tem uma importância como prevenção humanitária para todos. Fundamental. Segundo ponto importante, isso é uma característica do próprio Aedes. O vírus da febre amarela só fica transmissível no sangue por volta do 2º ao 4º dia. Ou seja, você pegou o vírus da febre amarela, o macaco te picou, você estava lá na mata, estava lá em Minas. Você veio para cá. Se você está no 2º ou 4º dia, do 2º ao 4º dia, você tem chance de ser um vaso, um receptor de vírus. Você tem lá o vírus no seu corpo. E se o mosquito te picar nessa fase, aí ele tem o vírus. Primeira coisa. Outra característica, isso não é normal, isso é um ciclo muito pequeno, ele fica pouco tempo no seu sangue. Grande parte da vida do ciclo do vírus é nas células hepáticas, células do fígado, por exemplo. Outra característica é associada ao próprio Aedes. O ciclo, para ser transmissível, o vírus para ser transmissível dentro do Aedes, é por volta do 14º dia. Ou seja, não adianta o Aedes te picar por volta do 2º ou 4º dia. O Aedes tem que ficar com o vírus dentro do corpo durante 14 dias. E só depois disso é que ele consegue transmitir para você. Então, essa característica é importante quando a gente pensa em retenção do ciclo urbano. Só para você ter uma comparação, a dengue, o vírus da dengue, demora 6 dias para ser transmissível dentro do inseto. Então, é muito mais rápido. É por isso que há uma grande diferença entre a febre amarela e a dengue. Outra característica importante que é associada ao próprio ciclo do vírus é que a quantidade de Aedes que a gente tinha em 1942, que foi o ciclo urbano descrito, era 2 vezes maior do que a gente tem hoje. Então, imagina que há 60 anos, 70 anos atrás, eu tinha o dobro de Aedes. Aí faz sentido, porque todas essas características que eu comentei com vocês, se eu tenho uma quantidade de Aedes muito grande, aí sim, aí dá tempo da virose se tornar urbana. Então, esses são os 3 motivos do porquê a gente não pode, porque a chance de virar urbana é pequena. Não quer dizer que ela não vai virar. É que a população já está sendo vacinada. Embora não é o que o governo gostaria, a quantidade de vacinas que foram aplicadas já é um fator importante aí para controle dessa doença. Vamos dizer que você foi picado pela febre amarela e você está com febre amarela. Sintomas agudos, os sintomas aparecem por volta do 2º dia. Febre, dor no corpo, dor nas costas, principalmente na região da costela, enjoo,
dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, ou seja, como qualquer outra virose transmitida pelo Aedes, é muito similar. Zika, dengue, chikungunya, os sintomas são muito próximos. O que a pessoa tem que fazer quando ela está contaminada com febre amarela? Primeiro, vai para o hospital, você vai ser diagnosticado com a febre amarela e não existe o remédio contra a febre amarela. Não existe um viral, um antiviral contra a febre amarela. O que você faz é tratar os sintomas. Então você trata a febre, trata as dores no corpo, como se fosse um resfriado que você não quer aplicar um remédio específico para o resfriado. Como se fosse a dengue, quem já pegou dengue sabe. Não existe um remédio para dengue, existe um tratamento de sintomas. E isso depende muito do corpo da pessoa. Se ela tem uma imunidade baixa, a tendência, a resposta no corpo dela é ser muito maior. Quando que a febre amarela se torna preocupante? Então, repara na imagem, ó. Quando ela se torna preocupante é quando ela está com o coração, rim e fígado. A febre amarela, ela é um vírus que se multiplica muito bem nas células hepáticas, as células do fígado. E aí que dá o sintoma principal da febre amarela. Por que chama febre amarela? Porque um dos sintomas principais, no caso mais drástico da doença, olha o olho dessa pessoa, é ficar com a pele com o olho amarelado. É a ictirícia. Por que essa ictirícia é causada? Porque você tem uma destruição de células do fígado. Então, conforme eles vão sendo destruídas, a produção de algumas substâncias deixa o seu sangue, as suas substâncias, um pouco mais amareladas. E aí que dá a característica principal da doença. Só que isso é só um indicativo. Os sintomas associados à febre amarela, quando estão nessa fase, elas são semelhantes à hepatite. E preocupante. Como você tem destruição das células do fígado, o que acontece é que se você está destruindo células hepáticas, é o fígado que produzia alguns fatores de coagulação. Lembra dos fatores de coagulação? Se não lembra, depois dá uma procurada, você vai ver num cursinho. Fator de coagulação são substâncias que fazem o seu sangue coagular, o seu sangue estancar. Tem um machucado, abriu um machucado, o sangue está grossinho, ótimo, ele está coagulando. Quem ajuda, quem auxilia nesse processo é o fígado. Se ele está sendo destruído, você tem fator de coagulação? Não. E se você não tem fator de coagulação, a tendência é você ter hemorragias. Então aí o caso mais drástico da febre amarela que mata são hemorragias. Gengiva, nariz, nas fezes você consegue ver sangue. Então são os casos mais drásticos quando a gente pensa em febre amarela. Medida profilática, prevenção. Oswaldo Cruz já mostrou que funciona. Cuidar do Aedes, erradicar Aedes, controlar a quantidade de mosquito. Segunda medida profilática importante, vacina. É a mais importante de todas, é o que funciona, é uma vacina extremamente eficaz, comparado com a porcentagem, ela está em torno de 95% de eficácia. Professor, mas eu vi um indivíduo que tomou a vacina e passou mal. Se você viu esse caso, você vai entender daqui a pouquinho, ou no próximo vídeo, porque o nosso próximo assunto é a vacina. Até mais, vamos para a parte 3.